Então, começando mais um programa falando sobre constelação familiar e o que nós podemos aprender através desse campo maravilhoso que é chamado campo morfogenético, campo mórfico, a oportunidade que a gente tem de acessar aquilo que a gente não enxerga através dos nossos olhos físicos, acessar através desse campo, entender, compreender o porquê nós escolhemos determinada profissão, o porquê nós estamos nessa crise, o porquê existem tantas doenças no sistema familiar. Enfim, né, a constelação ela pode ser feita de muitas formas, e uma das formas é uma constelação em grupo, onde as pessoas entram como representantes, sem saber de nada, absolutamente nada da história. E é muito gostoso trabalhar assim, né? Eu procuro saber também o menos possível para que se manifeste no campo aquilo que precisa ser visto. Então, eu vou contar uma constelação, vou falar sobre uma constelação muito forte e eu vou falar sobre essa constelação com bastante respeito, porque tudo aquilo que acontece de alguma forma causa consequências, certo? Tudo que nós fazemos de forma inconsciente e continuamos na vida de forma inconsciente, sem compreender, isso vai causando consequências. Mas eu quero falar especificamente de uma história para vocês compreenderem como esse campo ele é rico e ele é real. Cada vez que eu me constelo, eu falo, uau, né? Como é real. E essa história, a moça veio, uma menina super bonita, e ela veio dizer que a parte financeira dela, o financeiro dela não estava, enfim, não estava acontecendo. Eu já disse isso a vocês em alguns vídeos, que quando a gente vai constelar a parte financeira só não acontece porque a pessoa não olha para o dinheiro, porque tem algo mais importante antes para ela olhar. Daí tem gente que fala, como não olha para o dinheiro? Imagina, eu trabalho, eu tenho lá minha planilha, eu faço as minhas coisas, eu olho para o dinheiro. Pois é, só que quando a gente abre um campo, não é assim que se mostra. Então, eu coloquei ela e coloquei o tema dela, né? Que poderia ser a parte financeira e poderia ser outra coisa. E o representante que entrou no lugar da parte financeira falou assim, as minhas mãos estão muito geladas, eu tô com medo, tô com muito medo, eu tô com medo de ser assaltado, de ser roubado. E daí eu perguntei para ela, aconteceu algo, você foi roubada, tem algum trauma? A gente só, às vezes pergunta fatos. E ela disse, não, quer dizer, fui assaltada sim, mas nada demais. Quando eu era criança, meu pai foi assaltado muitas vezes. Na verdade, ele tinha um negócio e foi assaltado mais de 40 vezes. Então, gente, a gente fala, ser assaltado uma vez, né? Tá no Brasil, ser roubado outra vez, enfim, não só porque tá no Brasil, pode estar em outro país, mas a gente, atrai algumas coisas, enfim, meu país não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com o que a gente atrai, mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas ela falou, quando ela falou, meu pai foi assaltado 40 vezes, ou seja, por que alguém é assaltado 40 vezes? Ok, você tem um negócio, uma loja, um bar, uma coisa que é muito aberta e realmente pode ter esse risco. Ela falou, não, mas na minha casa também, entraram e assaltaram. E assim a constelação foi acontecendo. Eu perguntei o que ela fazia. E daí uma das pessoas que estava fora, aliás, um grande beijo a ela, a Sandra, falou assim, isso tem a ver com um processo. Tem um processo aí. Um processo, que ela quis dizer, um processo judicial de assassinato. E daí ela fez, não. E eu também decidi esperar um pouco para entender o que estava acontecendo. Só estou contando para quem nunca viu constelação, para que vocês percebam um pouco, que eu consiga passar um pouco para vocês de como isso funciona. E daí, depois de um tempo, muitas coisas foram vistas, foram acontecendo durante o processo de constelação, os representantes vão se movimentando.
Até que chegou um momento que ela falou assim, eu lembrei de uma coisa que pode ser importante. O meu pai, a minha avó, tinha um comércio e esse comércio era próximo a uma favela. E um dos rapazes que morava nesse lugar, ele foi tentar assaltar, né, o comércio da minha avó e o meu pai atirou nele e matou. Gente, quando ela falou isso, foi tão rico o que se mostrou. E eu já tinha colocado o pai dela, porque eu tinha sentido que ela tinha algo a ver com o pai dela, e ela falava assim, eu sempre critiquei muito o meu pai, eu sempre tive raiva do meu pai, eu não sei por quê, porque meu pai nunca, né? A gente tem as nossas coisas, mas não um motivo de ter tanta raiva. Então o pai dela estava no campo, estava essa pessoa que sentiu uma sensação, medo de assalto. E de repente, quando ela disse isso, tudo ficou claro, mas ficou muito claro. Era como se nós pudéssemos ver exatamente aonde estava parado, onde todos estavam parados, principalmente ela e o pai dela. O pai dela faleceu há pouco tempo. E por que ele era tão assaltado? Então, ele sentia muita culpa por ter matado esse menino. E é como se esse menino, de alguma forma, estivesse lá ainda, né? Querendo ser visto. Tanto é que ele foi assaltar, né? E foi assassinado. Então, quando o pai também é assaltado, o pai sentia muita culpa por ter feito isso pro menino, né? Daí fala, mas era um bandido, foi legítima defesa. A gente não está discutindo isso, né? A gente está discutindo as relações mesmo. Então, a gente sabe que quando existe algo assim, né, nesse sentido, tem algo profundo para se ver. Mas, enfim, quando o pai dela era assaltado, né, o que ele buscava de fato? Também ser assassinado por um bandido, para que equilibrasse o sistema. Ela falou, meu pai chegou a tomar 2 tiros. Então, de alguma forma, o pai dela buscava ser assassinado para que equilibrasse, para que um bandido fizesse o que ele fez a um bandido. Isso eu estou falando, né, porque nós não fomos depois mais atrás, ou de forma mais profunda nisso, mas para que ela conseguisse perceber, porque ela falou assim, Simone, faz poucos meses, faz alguns anos, antes do meu pai morrer, porque nunca ninguém tinha falado sobre isso, mas o meu pai mesmo contou, e eu senti que ele sentia muita culpa, e antes de morrer parece que falou algo também. Mas quando eu peguei esse processo, porque houve um processo, óbvio, né? E eu sou advogada, então a gente vê como você vê que ela entrou, né, numa profissão que tem a ver com emaranhamentos da família dela. Então, e ela veio também com esse tema. Eu não sei se eu estou na profissão certa, porque eu quero trabalhar na área da educação. Foi muito bonito, porque quando ela falou, quando eu peguei o processo, eu olhei, né, para os nomes, eu senti realmente um peso, eu senti raiva do meu pai. Porque eu falei, um homem como meu pai não podia ter feito isso. Ninguém quer ter um assassino na família, um suicida, um alcoólatra, um esquizofrênico, né? A gente sempre, né, fala, isso aqui não, isso aqui na minha família não. Então, obviamente, todo mundo fica, puxa, eu tenho uma pessoa que assassinou alguém, né, na minha família. Então foi tão bonito ver que nós demos um lugar a esse rapaz que foi assassinado. O pai pôde fazer esse movimento de dizer, eu sinto muito. Ela, com essa raiva do pai, foi amenizando a raiva do pai, porque essa raiva do pai tinha a ver com este menino. O quanto esse menino estava ali, o quanto ele era excluído da família dele, porque eu pus os pais e esse menino falava, meus pais também não olham para mim. Então esse menino também buscou ser assassinado, né? Muitos desses meninos, quando eles são assassinados, é um alívio para a família, porque aquela história, eles dão trabalho. Mas o alívio para a família não resolve o problema. E às vezes eles só são vistos quando eles são mortos, né?
Então, dar um lugar a esses meninos de rua, a essas pessoas que têm dificuldades, né, com os filhos, enfim. Então, a gente colocou os pais, colocou esse menino, representantes, gente. Ninguém recebe nenhum ser, né? São representantes que a gente coloca no campo e que eles mostram ainda o que eles estão sentindo. Então, tanto de pessoas que estão ali, quanto de pessoas que não estão, né? Então foi muito bonito todo esse processo de olhar o pai, a filha dizendo: Simone, o alívio que eu tô sentindo agora faz tanto sentido, tantas coisas na nossa vida, o quanto esse menino estava presente o tempo inteiro. A culpa do meu pai, né? E a culpa é uma ilusão, porque a culpa não ajuda em nada, mas como a culpa do meu pai fez, né, todos esses assaltos, ele no final da vida ele perdeu tudo, ele era um homem próspero, mas ele perdeu tudo. Então olha a expiação que a gente fala, né, o processo de expiação, de eu me culpo, então eu não tenho mais o direito de ser feliz porque eu errei uma vez na vida, então agora acabou a minha vida, eu não tenho mais direito nenhum de ser feliz. Então por isso que é importante a gente resolver as nossas sensações de que houve um desequilíbrio. Esse pai sentiu que houve um desequilíbrio matando esse menino, mesmo que fosse em legítima defesa. Mas com certeza tem mais histórias aí para que a gente fosse mais a fundo. Mas o importante foi ter olhado, dado um lugar a esse menino. Enfim, orar por essa família, por essa criança, né, por esse menino que passou pela vida dessa família e pelo pai e tudo o que aconteceu. Agora com conhecimento, né? Então a raiva que ela sentia do pai, né? Era uma raiva que não era dela, né? Uma raiva que talvez tinha influência espiritual até desse menino. Então a gente precisa ver que isso existe, né? E não é um bicho de 7 cabeças, não é coisa do coisas que, né, a pessoa fala, aquilo ali não pode se falar, né? Então, a gente é bem crescidinho espiritualmente, está na hora de a gente ver as coisas como elas são e resolver as coisas de uma forma mais madura. E a constelação nos ajuda muito, muito, muito nesse processo.